Bem-vindo ao curso de Curadoria Digital, módulo 3. Antes de começar, vamos fazer uma breve revisão do que já vimos até agora sobre o conteúdo de curadoria. Então já sabemos que a curadoria trabalha essencialmente com dois objetos, o conteúdo e o meio. O conteúdo é aquilo que está dentro, contido em algo, seu tema, assunto, como por exemplo, em um livro literário. O seu conteúdo é a narrativa nele inserida. Enquanto o meio é o recipiente para o conteúdo, seu suporte, o que o mantém em conjunto, como em um livro, por exemplo. Lembramos também que o conteúdo e o meio é o que formam um documento. E o documento foi criado para um fim, de forma a gerar uma variedade de fenômenos sociais, além de registrar informação. O conteúdo, então, se refere à informação que está registrada, ou seja, o assunto que trata o documento, enquanto esse será importante para a ampliação da experiência do usuário. Enquanto o meio, suporte do documento, podemos relacionar com os documentos, ou seja, é onde a curadoria irá atuar executando os processos de seleção, organização e representação da informação. Dessa forma, o curador tem o documento o seu elemento de trabalho. Seja no museu, onde trabalha com documentos tridimensionais, ou numa biblioteca, onde pode trabalhar tanto com documentos físicos ou eletrônicos, da mesma forma em um arquivo. O curador deve ser um especialista, deve conhecer as peças, os documentos como um todo, pesquisando e estudando obras que sejam selecionadas para o seu acervo. O curador ainda é o responsável na formação do acervo técnico, ou seja, as obras que farão parte da sua coleção. Entretanto, pode-se observar que o número de obras ou documentos expostos ao público em uma biblioteca, arquivo ou exposição é somente uma parte, uma fração da coleção que o curador seleciona de forma a significar para o visitante de sua coleção. Então, podemos compreender que o curador é o especialista que agregará valor, selecionando as obras de maior relevância para o acesso, mantendo seu acervo técnico organizado. Antes de entrarmos em conceitos de curadoria digital, vamos trabalhar um pouco nas questões de curadoria de conteúdo. E para isso, precisamos entender os princípios básicos da preservação e da custódia. Para isso, trazemos então algumas definições da arquivologia, onde essas questões já estão bem definidas. O primeiro conceito que trazemos refere-se à cadeia de custódia documental, que pode ser entendida como o ambiente o qual perpassa todo o ciclo de vida dos documentos. Ou seja, é ela quem define quem é o responsável por aplicar os princípios e as funções arquivísticas à documentação, com as preocupações de sua guarda e manutenção desse acervo. Daí surge o conceito de custódia confiável de documentos arquivísticos, que tem por definição a política de manutenção de uma linha ininterrupta de armazenamento de documentos, a qual compreende em 3 idades de arquivos. A primeira, referente à fase corrente, que são conjuntos de documentos estreitamente vinculados a objetivos imediatos para os quais foram produzidos ou recebidos no cumprimento das atividades meio e atividades fins que conservam junto aos órgãos produtores, em razão de sua vigência e da frequência com que são eles consultados, ou seja, o documento que está em uso. A segunda etapa é a fase intermediária, onde é o conjunto de documentos originários dos arquivos correntes com uso pouco frequente, que aguardam em depósito de armazenamento temporário a sua destinação final. É uma fase de retenção temporária, que se dá por razões de precaução. A terceira e última fase, a permanente, é o conjunto de documentos custodiados em caráter definitivo, principalmente em sua função de seu valor,
Constitui-se de documentos produzidos, em geral, há mais de 25 anos pelas instituições administrativas públicas ou privadas,